Olá, você que se conecta pelas redes sociais. A partir deste momento nós queremos convidar você para fazer a sua inscrição. Nós estamos aí no YouTube, deixa seu joinha aí também e no Facebook. A TV Maraca nessa semana teve em mãos aí pelas redes sociais um vídeo que circula a respeito de um assunto aí de certo cidadão e que nós fomos procurados aí pelo advogado Dr. Jairo Barbosa e ao mesmo é o procurador do município de Maracassumé que vai nos dar uma explicação a respeito deste vídeo que circula pelas redes sociais. Olá, população de Maracassumé, tudo bem? Bom, eu venho aqui a público falar a respeito de uma construção que foi interditada por parte da prefeitura e do qual também circula na cidade num vídeo, onde o proprietário diz que o senhor Dejaí, que é um comerciante, agiu fora da lei, que usou o seu irmão na condição de prefeito para poder embargar sua obra. Esse vídeo ele tem a finalidade apenas de esclarecer os fatos, toda a história tem a sua versão e tem a sua contradição em relação ao que está sendo dito. Então, diante do caso que repercutiu na internet, principalmente no grupo do WhatsApp, eu achei que havia necessidade de vir a público deixar claros os fatos. O que acontece? O seu João Juvenil de Lima, conhecido como João do Bar, ele fez um vídeo onde ele diz que houve uma certa arbitrariedade, Ele faz uma confusão entre um particular e um município. E esse vídeo tem a finalidade exatamente de esclarecer esses pontos. Então, o que foi uma coisa que a gente percebeu? A gente percebeu de logo que a construção ela era uma construção irregular. E por que era uma construção irregular? Porque era uma construção dentro de uma área de APP, que é uma área de preservação permanente do meio ambiente. O seu João, ele alega simplesmente de que já há muito tempo ele vem trabalhando naquele terreno, que ele colocou algum material lá e nunca teve uma reclamação por parte de ninguém. É importante deixar claro que o mandato do atual prefeito começou dia 1º de janeiro, ele não poderia atuar alguns anos atrás, certo? Então a atuação dele é agora. E aí o que acontece? Ele diz que o Dejaí, que é o irmão dele, faz uso do poder que o irmão tem para poder embargar a obra dele, que inclusive foi lá policiais e ele não teve força para poder fazer nada. Na verdade, isso não procede. O que acontece? Foi aberto um processo administrativo. Quando nós tivemos conhecimento de que estava tendo essa construção, primeiro-se, inicialmente, tentou-se de forma informal, amigável, fazer com que ele pudesse parar com a obra. Então houve contato, houve ligações, houve troca de mensagens e ele não parou a obra. A partir daí, a gente viu que havia necessidade de notificá-lo. Então foi mandada uma notificação, do qual nós tivemos a preocupação de relatar nessa notificação todos os erros cometidos por parte dele. Por exemplo, qual o erro? Ele não tem, por exemplo, alvará de funcionamento da prefeitura, porque toda construção há necessidade disso. Lá não tem o credenciamento de nenhum engenheiro. E muito pior do que isso, lá é uma construção ilegal porque está dentro de uma área de preservação permanente. Quando nós enviamos essa notificação para o seu João, do qual ele poderia eventualmente contratar um advogado e vir fazer uma defesa administrativa, ele simplesmente falou que não ia parar a obra, que ele ia continuar com a obra. Então, a notificação era no sentido de embargar a obra dele. Como ele não parou e, pelo contrário, ele acelerou a obra, houve uma preocupação nossa. Então, a gente pegou e mandamos outra notificação, não mais embargando a obra, mas interditando. Esse ato de embargar, esse ato de interditar uma obra, isso é legal por parte da administração. A construção ela se dá numa área de preservação permanente do meio ambiente. E cada dia que passava, existia um dano por parte dele, um dano que é coletivo. Então, lógico que existe um processo administrativo, nós tivemos a preocupação de dar o direito dele poder apresentar uma defesa administrativa, que nós não estamos cesseando o direito dele, nós não estamos tirando o direito dele de apresentar uma defesa dentro desse processo administrativo. E o município, nós somos integrantes do Poder Executivo. Então é legal que nós possamos abrir um processo e averiguar se esse ato dele é legal ou não. O que houve no primeiro momento da parte do advogado dele que o acompanhou, apenas questionou em dizer que tinha obras próximas, que tinha casas próximas, que tinha casa na mesma rua do qual tinha a construção.
E com relação a essa questão, se eventualmente algum cidadão fosse questionar o porquê que tem outras casas próximas e não na mesma linha da rua e não foi interditada a dele, eu posso esclarecer. Nós temos uma lei, a Lei 12.651, que ela diz que essas obras antigas, essas construções antigas, essas casas antigas, elas devem permanecer. Agora, as construções novas não podem ser realizadas, não podem ser construídas. Por quê? Porque há um impacto no meio ambiente. Então, o seu João também questiona muito essa questão de documentos. Ele diz que ele tem uma escritura pública e ele diz que o Dejaí, que é irmão do prefeito, alega que tem outro documento. Foi feita uma sindicância, nós analisamos nos arquivos da prefeitura e nós constatamos alguns erros do tipo: existe 2 contratos de compra e venda. Existe um contrato de compra e venda do terreno de um senhor chamado José Martins Lima Pinheiro, que está à disposição dele, e depois existe também um contrato de compra e venda por parte do município, onde o município vende para ele. É importante ressaltar que qualquer bem do município que é vendido é necessário uma desafetação pública. O que significa dizer, um bem público ele não pode ser vendido de qualquer forma, como qualquer outro bem que é vendido por parte de qualquer outro cidadão. Então eu posso me dispor dos meus bens a hora que eu quiser, mas o bem público ele tem uma forma de ser vendido e isso não foi obedecido. Então, como eu disse, vai estar anexo no processo dele. Existem 2 contratos, então de um particular e do município em relação a ele. Com relação à questão da escritura pública que ele alega ter, é interessante ressaltar que a escritura pública, ela por si só não diz se a pessoa é dona ou não de um terreno. O que vai dizer de fato é a matrícula do imóvel. A escritura pública é apenas o meio que faz você conseguir alguma coisa. Mas isso não quer dizer também que isso não tem irregularidades. Então, dentro da notificação nossa, a gente fala que sobre essa questão da documentação, há uma irregularidade em relação a isso. Mas por mais que fosse legal, é importante deixar claro que essa construção por si só ela é ilegal. E por que ela é ilegal? Porque ela vai de encontro àquilo que estabelece o Código Florestal. Então aqui não há uma perseguição política, não há abuso de poder, um ato arbitrário da nossa parte em relação a isso. Não. O que a gente fez e o que a gente está fazendo está dentro da legalidade. Ele foi notificado, entendeu? Foi notificado, recebeu a primeira notificação e não parou com a obra, não teve a preocupação de apresentar uma defesa e continuou acelerando a construção da obra. Então, foi necessário que nós tomássemos uma medida subsequente mais dura, que no caso é a interdição, e lacramos a obra. Nós não temos interesse de multá-lo ou mesmo de abrir um inquérito policial para ver o crime ambiental que ele cometeu. Mas a gente quer apenas que ele entenda que a construção dele dentro daquela área, por mais eventualmente que seja dele a terra, é ilegal. E para finalizar, é importante deixar claro que quando a gente é dono de uma propriedade, de um terreno, e a gente quer realizar uma construção, muito mais além de ter alvará de funcionamento, muito mais além do que eu ter o credenciamento ali do engenheiro, é necessário fazer um estudo de impacto ambiental. Então, o Código Florestal, por si só, já tem a proteção do rio. Deixando claro aqui, quanto maior for o rio, quanto mais largo for o rio, maior é a sua proteção em relação às suas beiradas. Então, a região ali é uma região que se alaga. Então, aquela região, por si só, ela é de preservação permanente. Então, deixando bem claro que o ato da prefeitura não tem nada a ver com o ato particular do senhor Dejaí, que é irmão do prefeito. Nós estamos agindo dentro da legalidade. Nós abrimos um processo administrativo dizendo e apontando os erros da parte dele. Com relação à questão que ele enfatiza, que houve um pedido, que o secretário de Obras e Infraestrutura, né, o senhor Genival, conhecido popularmente como Nego do Chaga, de que ele foi lá, levou a polícia, isso não procede. O que houve foi uma requisição da polícia. Nós pedimos que a polícia comparecesse eventualmente, para manter a ordem, tanto nossa como dele, para que não houvesse ali, para que ninguém fosse a via dos fatos, não pudesse cometer alguma coisa ali. Então, a polícia se fez presente nesse sentido, de manter a integridade de todas, mas não que a gente usou a polícia para poder coagir, poder agir com arbitrariedade com relação a quem quer que seja. Não. Nós, repito novamente, nós agimos dentro da legalidade, notificamos ele e ele insistia em não parar a obra. Agora, em relação ao que está sendo praticado, são atos administrativos por parte do Poder Executivo e atos dentro da legalidade.
Doutor Jairo, quero fazer uma pergunta para o senhor também. A respeito de um documento que ele alega, né, que o juiz da comarca de Maracassumé deu para ele também essa documentação do terreno. Então, Reginaldo, em relação a essa pergunta, em dizer que ele deixa claro, né, que o juiz deu uma sentença reconhecendo o direito dele, primeiramente é interessante fazer uma observação de que foi feita uma pesquisa, não foi encontrado esse processo. Doutor Jairo, muito obrigado pela sua participação. A TV Maraca agradece por esta informação, a qual tira todas as dúvidas do ouvinte a qual se deparou com este vídeo pelas redes sociais. Reginaldo, eu que agradeço a participação, já tinha tido outros convites por parte do canal para me manifestar em relação a outros temas, mas eu venho aqui e dizer que é oportuno nesse momento que eu venho aqui poder falar em nome do município. Inclusive, como eu disse, foi aberto um processo administrativo esse que está com prazo para ele poder apresentar a defesa dele. A gente não cesseou o direito de defesa dele em nenhum momento, ele tem o direito de poder falar, de apresentar a defesa dele dentro desse processo que está tramitando perante a prefeitura, que é um processo administrativo. Além disso, nós tivemos a preocupação de fazer um relatório de impacto ambiental. Então, o secretário de Obras e Infraestrutura, ele agiu dentro da legalidade quando ele interditou a obra, porque ele tinha um parecer tanto da Secretaria do Meio Ambiente, como um parecer jurídico da Procuradoria. Então, quero deixar claro a todos os cidadãos de Maracassumé de que nós não estamos agindo com arbitrariedade, abusando do nosso poder. Pelo contrário, a gente quer que as coisas funcionem legalmente e esse ato foi feito dentro da legalidade. Espero que esse vídeo seja esclarecedor para a população de Maracassumé. A gente só tem o interesse de que as coisas sejam feitas dentro da legalidade. Eu que agradeço, então, a oportunidade de vir a público esclarecer os fatos. Obrigado. TV Maraca trazendo as informações aos quatro cantos de nossa cidade. Agradece pela sua participação, amigo ouvinte. Você que está aí ligado, estaremos de volta a qualquer momento com mais informações, levando a você.